Saudações em Cristo. Nós vamos passar para os irmãos agora o resumo da primeira aula do curso de administração da igreja. O módulo de administração da igreja apresenta princípios básicos para que a igreja local desempenhe bem o seu papel funcional nas áreas de ministério, administração, ensino e demais áreas que compõem a vida da igreja. O objetivo do curso é capacitar os alunos com conhecimentos e habilidades necessárias para uma administração eficaz e sustentável da igreja local. Vamos iniciar com uma definição de administração da igreja. O que é a administração da igreja? A administração da igreja refere-se ao conjunto de atividades e processos envolvidos na gestão e organização das atividades eclesiásticas, financeiras e administrativas de uma comunidade religiosa. Isso pode incluir a gestão de recursos humanos, planejamento estratégico, gestão financeira, organização de eventos e cultos, manutenção de instalações, entre outras responsabilidades. Qual é a importância da administração eficaz para o cumprimento da missão da igreja? Então, uma administração eficaz desempenha um papel crucial no cumprimento da missão da igreja por várias razões. Primeiro, a gestão de recursos. Recursos, sejam eles financeiros, humanos e materiais, precisam ser usados de forma responsável. Isso permite que a igreja maximize seu impacto e alcance seus objetivos sem desperdício. Em segundo lugar, o planejamento estratégico. A administração eficaz envolve o desenvolvimento e a implementação de planos e estratégias que vão orientar todas as atividades da igreja. Número 3, organização e coordenação. Uma administração eficaz garante que todas as atividades da igreja sejam organizadas e coordenadas de maneira eficiente. Inclui a programação de eventos, a coordenação de voluntários, a gestão de equipes e a comunicação interna e externa. Tudo isso sem conflitos de horários e programas. Número 4, sustentabilidade financeira. Uma administração eficaz é fundamental para garantir a sustentabilidade financeira da igreja. Isso envolve a captação de recursos, a gestão responsável das finanças, o estabelecimento de orçamentos realistas e a prestação de contas aos membros da congregação. Número 5. Atendimento às necessidades da comunidade. Uma administração eficaz permite que a igreja identifique e responda às necessidades da comunidade que está inserida. Isso envolve desenvolvimento de programas e serviços que atendam essas necessidades espirituais e práticas das pessoas, demonstrando o amor e a compaixão de Jesus Cristo. Número 6, testemunho e credibilidade. A administração eficaz contribui para a reputação e credibilidade da igreja perante sua própria comunidade e a sociedade em geral. Uma gestão transparente e responsável fortalece a confiança dos membros e do público em geral na igreja e na sua mensagem. Em resumo, uma administração
eficaz é essencial para garantir que a igreja possa cumprir sua missão de forma impactante e relevante, levando esperança e transformação e amor à vida das pessoas. Número 1. Fundamentos da administração da igreja. Tá? Alguns conceitos básicos de administração. Número 1 é o planejamento. Estabelecer objetivos e desenvolver estratégias para alcançá-los. Isso inclui prever cenários futuros, identificar recursos necessários e definir os passos a seguir. Número 2, organização. Refere-se à estruturação dos recursos da organização, humanos, financeiros, materiais, para alcançar os objetivos definidos do planejamento. Isso inclui a divisão de tarefas, alocação de responsabilidades e a coordenação de um sistema de comunicação eficiente. Liderança. Envolve inspirar e motivar os membros da organização a trabalhar em direção aos objetivos estabelecidos. Os líderes podem influenciar, orientar, tomar decisões, fornecer direção e motivação para o povo. Número 4, controle. Refere-se ao monitoramento do desempenho organizacional, para garantir que as atividades sejam alinhadas com os objetivos e padrões estabelecidos. Isso inclui estabelecimento de metas de desempenho, análise dos resultados e a implementação de ajustes, quando necessário. Coordenação. Envolve a harmonização e integração das atividades de diferentes partes da organização para alcançar objetivos comuns. Isso inclui facilitar a comunicação, resolver conflitos e garantir que todos os departamentos trabalhem de uma forma colaborativa. Motivação. Refere-se aos processos que envolvem o comportamento de funcionários para que eles se empenhem e se dediquem às tarefas designadas. Isso pode incluir recompensas tangíveis e intangíveis, reconhecimento, desenvolvimento de carreira e um ambiente de trabalho positivo. Então, esses conceitos básicos fornecem uma estrutura para entender como as organizações são gerenciadas e operam. Eles são aplicáveis em uma variedade de contextos, desde empresas e organizações sem fins lucrativos até igrejas e grupos comunitários. Fez algumas especificidades que a diferenciam, ou que diferenciam a administração eclesiástica da administração secular. Essas características destacam a natureza única da administração eclesiástica e como ela se concentra não apenas na gestão eficaz, mas também no cuidado espiritual e no serviço dos membros. Vejamos aí algumas especificidades da administração eclesiástica. Primeiro, direção espiritual. Tá? Os líderes espirituais é que fornecem orientação espiritual e direção para a comunidade de fé. Exemplo de vida. Os líderes servem como exemplo de vida e fé para a congregação, demonstrando virtudes como humildade, compaixão, integridade, serviço, inspirando os outros a servir. Tomada de decisões éticas.
pastoreio e cuidado. Além de suas responsabilidades administrativas, os líderes espirituais desempenham um papel pastoral no cuidado e apoio aos membros da comunidade. Tomada de decisões éticas. Os líderes espirituais são encarregados de tomar decisões éticas e morais em nome da sua comunidade. Número 6, conexão com a visão divina. Os líderes espirituais buscam discernir a vontade de Deus e alinhar atividades administrativas com a visão divina para a igreja. Em resumo, o papel da liderança espiritual na administração vai além da gestão e prática. Envolve orientação espiritual, pastoreio, tomada de decisões éticas e desenvolvimento de líderes, tudo com base nos princípios e valores religiosos. A igreja e o seu estatuto. Este capítulo aborda a importância do estatuto na gestão eclesiástica, bem como os principais aspectos relacionados à sua elaboração, implementação e cumprimento. Além disso, fornece orientações práticas e exemplos para ajudar na compreensão e aplicação desse documento fundamental. A definição dos propósitos do Estatuto na gestão eclesiástica. O Estatuto na gestão eclesiástica é um documento oficial que estabelece regras, diretrizes e princípios pelos quais uma igreja ou organização religiosa é governada e administrada. Qual é a definição e propósito do Estatuto na gestão eclesiástica? Seu propósito principal é fornecer uma estrutura legal e organizacional para a comunidade de fé, garantindo transparência, ordem e a conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. Aqui estão alguns elementos chaves sobre o Estatuto de Gestão Eclesiástica: definição de estrutura organizacional, propósito e missão, procedimentos e tomadas de decisão, gestão financeira, membros de filiação, emendas e alterações, dissolução da entidade. O estatuto, então, ele serve como um guia para a governança e administração da igreja, ajudando a garantir que ela opere de acordo com seus princípios e valores, bem como em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. Ele também fornece uma base para a prestação de contas e transparência, tanto para os membros da igreja como para as autoridades externas. Letra B. A diferença entre o estatuto e a doutrina. Enquanto o estatuto trata da estrutura organizacional, da governança da igreja, a doutrina trata dos ensinamentos e crenças fundamentais da fé. Ambos são importantes na vida eclesiástica, pois fornece orientação e direção para a comunidade de fé em diferentes aspectos de sua vida e prática religiosa. O estatuto é de extrema importância, né, na administração eclesiástica. Pois fornece uma estrutura legal e organizacional, que promove a transparência, a responsabilidade e ordem dentro da igreja. Ele ajuda a proteger os interesses da congregação e a garantir que a missão e os valores da igreja sejam preservados e promovidos. Qual a importância do Estatuto para a administração eclesiástica? Número 1. Garante a legalidade das ações da igreja perante as autoridades. Número 2. Estabelece normas e procedimentos para a administração da igreja. Número 3. Protege os direitos e responsabilidades dos membros e líderes da igreja. No Brasil,
O estatuto eclesiástico deve estar de conformidade com as leis brasileiras, especialmente aquelas que regulam associações sem fins lucrativos e entidades religiosas. Entre esses elementos essenciais, encontramos denominação, sede, fins, a estrutura organizacional, quais são os cargos da diretoria, os membros, né? Quem são os membros da igreja, o número de membros limitado e ilimitado, como são feitas as assembleias e tomada as deliberações, o patrimônio e as finanças, a filiação e desligamento e as disposições gerais. É recomendável consultar um advogado especializado em direito eclesiástico para garantir que o Estatuto da Igreja esteja em conformidade com as exigências legais pertinentes. Ele terá também que assinar o Estatuto. Número 3, a missão e visão da Igreja. Precisamos estabelecer a visão e a missão da Igreja. Isso significa definir claramente os objetivos e propósitos espirituais, sociais e práticos que guiam suas atividades e direcionam seus propósitos. A visão descreve o futuro desejado da Igreja, enquanto a missão define sua razão de existir, o que ela busca realizar em sua comunidade e no mundo. A missão e visão da Igreja. Essas declarações são fundamentais, porque fornecem uma direção unificada e inspiradora para a congregação, orientando suas decisões e ações em busca do cumprimento dos propósitos divinos. Como estabelecer a missão da Igreja? Estabelecer a missão da Igreja envolve definir sua razão de existir, seu propósito fundamental e sua atividade. Isso é alcançado através de um processo de discernimento espiritual, enquanto líderes e membros da congregação estão envolvidos para identificar os valores essenciais e as prioridades da comunidade de fé. Como estabelecer a missão da igreja? A missão é, então, articulada em uma declaração concisa, que descreve o compromisso da igreja em servir a Deus e ao próximo, compartilhar o evangelho, promover a justiça e contribuir para a transformação da sociedade. Essa missão orienta as ações, programas e ministérios da igreja, dar-lhes um propósito claro e inspirador. Como estabelecer a visão da igreja? Estabelecer a visão da igreja envolve um processo de reflexão e discernimento para identificar o futuro desejado de uma comunidade de fé. Isso geralmente inclui a participação de líderes e membros em discussões, orações e estudo para discernir a direção que Deus está chamando a igreja para servir. Como estabelecer a visão da igreja? Estabelecer a visão da igreja envolve um processo de reflexão e discernimento, identificar o futuro desejado da comunidade de fé. Uma vez identificada a visão, é articulada em uma declaração clara e inspiradora que descreve o destino almejado da igreja e motiva os seus membros a trabalhar em comunidade para alcançá-la. Essa visão serve como um farol orientador, influenciando as decisões, os esforços e as atividades da igreja para cumprir sua missão e propósitos divinos. C. Os valores da igreja. Estabelecer os valores da igreja envolve identificar
os princípios fundamentais que orientam e moldam o caráter e a cultura da comunidade de fé. Isto é alcançado através de um processo participativo que envolve líderes e membros da congregação, refletindo sobre as crenças e convicções que são mais importantes para a sua vida e prática. Os valores da igreja. Os valores estão articulados em uma lista concisa e significativa e expressam os compromissos fundamentais da igreja, como amor, compaixão, justiça, integridade, serviço e comunhão. Esses valores servem como uma bússola moral e espiritual, orientando as decisões, as relações e as atividades da igreja, dando forma à identidade do testemunho. Como estabelecer metas e objetivos? Para estabelecer metas e objetivos para a igreja é necessário um processo deliberado, participativo, que envolva líderes e membros da congregação. Isso inclui identificar áreas-chave de foco e necessidade da comunidade, alinhadas com a visão, missão e valores da igreja. Propósitos. Estabelecer propósitos e um plano de ação para a igreja envolve um processo deliberado de identificação de prioridades e definição de estratégias para alcançar objetivos definidos. Começa com uma análise cuidadosa da visão, missão e valores, seguida de uma identificação de áreas de foco e necessidades da comunidade. Com base nisso, são estabelecidos propósitos claros e inspiradores que expressem o compromisso da igreja em cumprir sua missão e alcançar a sua visão. Plano de ação. Seguido é desenvolvido um plano de ação detalhado, que inclui metas específicas, atividades, responsabilidades, prazos e recursos necessários para cada objetivo. O plano de ação. O plano de ação é comunicado à congregação de maneira clara e envolvente e é implementado de forma colaborativa, envolvendo líderes e membros da igreja. Durante a implementação, são realizadas avaliações regulares para monitorar o progresso, identificar desafios, fazer ajustes conforme necessário, garantindo que a igreja permaneça alinhada com seus propósitos e objetivos ao longo do tempo. O plano de ação deve conter objetivos específicos, atividades, recursos necessários, prazos para execução, responsabilidades, acompanhamento e avaliação, ajustes e melhoria. Deus vos abençoe. Até a próxima aula.